Deus está dizendo assim, ó, se o próprio Filho dele, ele já deu na cruz do Calvário, como ele não vai nos dar com o Filho as demais coisas? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, 31 e 32, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Ô, meus amados, uma vez eu ouvi alguém dizer que a grande sabedoria das respostas está realmente não na resposta, mas na pergunta. Então a pergunta às vezes é muito mais valiosa do que a própria resposta, porque a resposta já está na pergunta. Por isso, o nosso palavra-chave de hoje é perguntas. Perguntas. Esse texto que você acabou de ouvir, ali fala de algumas perguntas que Deus nos faz. E há uma muito interessante que ele diz assim: se aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Como ele não nos entregará se o máximo que ele tinha para entregar já foi entregue? Então ele faz uma pergunta lógica na qual a pergunta já tem a resposta. Talvez você está aí me assistindo agora e cheio de questionamentos com a sua própria vida, pensando, poxa, será que Deus não está me ouvindo? Será que eu não mereço isso? Será que Deus nunca vai fazer isso por mim? Não tem mais jeito para a minha vida? O que eu tenho pedido para Deus é algo impossível? Deixa eu te falar, qualquer coisa que você imaginar, qualquer coisa que você idealizar ou pensar de projetos bons, projetos em Deus, coisas que não vão denegrir famílias, não vão destruir pessoas, projetos em Deus, qualquer um deles que você pedir para Deus, que é uma dádiva, Deus está dizendo assim, ó, se o próprio Filho dele, ele já deu na cruz do Calvário, como ele não vai nos dar com o Filho as demais coisas? Tudo mais que você pedir, tudo mais que você precisar, tudo mais que você desejar, é menos do que o máximo que ele já deu. Ele já nos deu o seu próprio Filho. O próprio Filho já foi dado, então não tem por que você ficar preocupado, querendo pôr medida naquilo que Deus te dá. Por isso ele diz na sua palavra, se o próprio Filho não foi poupado, ele te deu, ele me deu, ele nos deu para a nossa salvação, para termos um caminho, um livre acesso. Como que ele não nos dará com o Filho as demais coisas? Como? Não tem outra resposta, porque a própria pergunta já está deixando claro que não tem como ele não nos dar, mesmo porque ele é um Pai. É um Pai, ele diz no outro texto da palavra de Deus, ele diz assim, qual o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele completa dizendo, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o que pedirem. Por quê? Porque o máximo ele já deu. Então tudo que eu estiver precisando nessa hora, tudo que eu estiver necessitando para o bem-estar da minha casa, da minha família, da minha saúde, das minhas finanças, tudo aquilo que eu almejo, que eu preciso realmente para mim e para toda a minha família, entenda uma coisa, Deus, ele deu o máximo, que é o Filho. Como? A pergunta, como ele não vai te dar as demais coisas? Não tem como isso não acontecer, meu querido. Confie nessa palavra, acredite, Deus está com toda a disponibilidade. E talvez surja uma pergunta, da tua parte, da minha parte, da nossa parte, pode surgir uma pergunta. Pois bem, se ele já me dá todas as coisas, já com o Filho, porque afinal ele já me deu o Filho, então por que eu não tenho recebido? Por que eu não tenho tido essas coisas? Por que Deus não tem me socorrido? Talvez porque nem eu nem você temos pedido à altura de um Pai que Ele é. Não temos confiado que essa palavra é verdade, não temos acreditado que realmente Ele dá. Deus atua conosco em cima da nossa fé. A gente tem que crer que Ele nos dará, porque Ele está perguntando carinhosamente, filho, como eu não vou te dar as demais coisas, se o máximo eu já te dei, que foi o meu próprio Filho naquela cruz? Então, meu amado, confie
Continue pedindo, insistindo. Aquele que te chamou, aquele que está hoje aqui falando com você, através da minha vida, Ele está dizendo para você: como eu não vou fazer isso por você se o próprio Filho odeia? Apenas creia, apenas creia. Acredite no que Ele está falando. Hoje a palavra é perguntas. A pergunta que Ele faz já está a resposta. Ele perguntou: como não vai te dar as demais coisas se o próprio Filho entregue já foi? Amém, querido? Continue crendo, buscando, confiando. Tudo que Deus iniciou na tua vida, Ele vai completar. Eu creio, eu tenho certeza que você não vai passar essa semana sem ter uma resposta do Senhor. Uma resposta na própria pergunta que Ele acabou de fazer. Como não nos dará as demais coisas? Como não te dará as demais coisas? Seja suprido, seja provido. Amém? Que Deus abençoe você, toda a tua casa. E entenda, o amor de Deus, Ele é imensurável. Ele é muito maior do que a nossa mente pode alcançar. O máximo Ele já deu. Tudo mais agora é menos do que o que Ele já deu. Então qualquer coisa para Ele dar ainda é pequeno, perto da grandiosidade que já foi entregue. Amém? Que Deus abençoe você, toda a tua casa.